E para a gente entender o avanço da Covid-19 em nosso país, a gente vai conversar via Skype com o Evaldo Stanislau, que é diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. Primeiramente, já era de se esperar números elevados de Covid-19 no Brasil, mais de 1 milhão de casos confirmados e 50 mil mortes? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois era sim, infelizmente. Nós temos aí projeções e modelos que vêm indicando que a pandemia no Brasil ela continua crescendo, lamentavelmente, dia a dia. Também pela condução que a gente tem visto, né, que tem sido bastante errática, alguns lugares com mais assertividade, outros lugares ainda batendo cabeça no que fazer. Então, infelizmente, a gente ocupa hoje um lugar que nada nos honra e que a gente gostaria, sem dúvida nenhuma, de estar em outra posição, mas essa é a realidade, é com a realidade que a gente lida e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar este cenário. Pois é, né, doutora? A gente vive aí um momento bem complicado, bem difícil, se passar de 1 milhão de casos e há argumentos de que aqui no Brasil tudo se notifica, tudo coloca na conta da Covid-19. Nós não podemos desacreditar na doença. Nós somos subnotificados para esse novo coronavírus, doutor? Sim, somos subnotificados. Aliás, subnotificação é uma tradição da medicina brasileira. Eu acho até que o processo de notificação ele é um processo muito custoso do ponto de vista de tempo, muito burocrático na sua operacionalização, e isso acaba impactando, porque muitas vezes outros agravos, outras doenças, elas ficam também subnotificadas, porque o profissional médico ele não faz a notificação. E no caso da Covid, embora hoje praticamente a gente lide no ambiente hospitalar, em quase todo o ambiente de saúde, muito com Covid, não é diferente. As pessoas têm muita dificuldade de preencher notificação. A gente vê as enfermeiras de controle de infecção hospitalar, os núcleos de epidemiologia perdendo um grande tempo refazendo ficha e completando ficha. Então isso vai trazendo o quê? Um atraso na notificação e muitas vezes a gente percebe, já é comum, o telespectador deve ter visto, que na imprensa fala, não, normalmente tal dia aumenta mesmo porque vem as fichas acumuladas. Então não era para ter acúmulo nenhum, era para a gente ter um contínuo e a gente acaba tendo não só o atraso, quanto à subnotificação. E aí a subnotificação não apenas pela burocracia, mas também e principalmente pela falta de testes diagnósticos. Doutor, é muito comum comparar a realidade do Brasil com outros 2 ou 3 países e etc. A gente sabe que o Brasil, ele é um país com uma população muito grande, né, tamanho geograficamente continental. Como que a gente pode ter noção da realidade do Brasil se a gente for ter parâmetro de outros países, que a gente sabe que a situação também foi muito grave, por exemplo, outros países da Europa? Você toca num ponto muito importante. Cada realidade é distinta, cada país tem a sua história. Mas a gente pode ajustar isso através de coeficientes. Então, quando a gente transforma um número absoluto num coeficiente por 100 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes, a gente passa a ter números que são comparáveis. Porém, mesmo assim, os aspectos culturais, os aspectos assistenciais, eles fazem a diferença. E aí, às vezes, a favor do Brasil. Veja que o Brasil tem um sistema único de saúde. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema único de saúde. E eu posso assegurar a vocês que, graças ao nosso forte, organizado Sistema Único de Saúde, o SUS, é que a gente teve capacidade de dar uma resposta à Covid-19, e se hoje a gente tem mais de 1 milhão de infectados e mais de 50 mil mortos, eu posso dizer para vocês que nós não saberíamos esse número, por mais subnotificado que ele seja, e teríamos muito mais mortos se não fosse um sistema único de saúde muito robusto. Mas, de fato, nem sempre é adequado a gente comparar realidades tão diferentes, mas quando a gente transforma num coeficiente, a gente consegue ter um parâmetro, por mais que ele tenha outras variáveis. Doutor, eu quero aproveitar a participação do senhor aqui. Muito se fala da questão da curva, né? Se ela está ascendente, se conseguiu achatar, se está descendente, até que a gente possa ter um maior alívio aqui, porque a gente só vê esses números crescendo, né? Ontem, inclusive, o Brasil bateu um recorde de notificações diárias da Covid-19, mais de 50 mil, foi destaque hoje
pela Organização Mundial da Saúde. E a gente vai acompanhando desde março, quando surgiu o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, e muitos falavam, não, essa curva ela vai estar mais ascendente em abril, maio, junho, e continua subindo. Em que estágio que nós estamos, afinal, doutor? Depende. Primeiro, a gente tem que entender o que é a curva. A curva é composta de pessoas. Quando a gente fala num número em curva, às vezes fica um pouco abstrato e a gente esquece que por trás de cada curva tem famílias, tem pessoas, né? Então, o ideal é que a gente tivesse uma curva plana, que não fosse nem curva, que a gente tivesse zero. Já que não é essa a realidade, a gente tem que comparar a curva de diferentes regiões. Então, a Covid chegou no Brasil pelos grandes centros urbanos, de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, que também tem muito contato com a Europa, e vem se expandindo para o interior. Então, nós temos momentos distintos. Na própria capital de São Paulo, nós temos bairros mais centrais, onde você já tem uma tendência de estabilização e você já não tem um impacto tão crescente assim de casos, né? Em outras regiões do estado de São Paulo, ainda você vê um incremento. Nós temos regiões no Brasil que, num primeiro momento, estavam preservadas ou porque não tinham vírus ou porque não faziam diagnóstico e que agora a gente vê sendo fortemente impactadas, como é o caso do estado de Minas Gerais. E a gente vê outras regiões, como, por exemplo, no sul do país, onde você tinha lá uma certa tranquilidade, até com algumas medidas de flexibilização, e mesmo no interior de São Paulo ocorreu, e que agora tem que retroceder. Então, o que eu digo é que a curva ela é um parâmetro importante para a tomada de decisão e o ideal é que a gente tenha a curva continuadamente, pelo menos por 2 ou mais semanas, com números decrescentes. Quando a gente observar que essa curva, por mais que 2 ou 3 semanas, de maneira consistente, ela vem caindo os números, aí a gente pode pensar em outras medidas de relaxamento. Mas enquanto esses números se mantêm altos, eu acho que fazer o relaxamento é uma situação não adequada. De todos os parâmetros para se pensar, vamos relaxar as medidas de controle ou não, eu acho que o número diário de casos, enquanto ele estiver subindo, é o mais importante. A gente tem que ter isso caindo. Porque todas as outras variáveis, como, por exemplo, leitos, né, as pessoas falam, mas na minha cidade tem bastante leito de UTI. Tem até não ter mais. Porque se eu tiver um aumento grande de número de casos, da noite para o dia, aqueles leitos que estavam sobrando passam a estar ocupados. Então, a minha mensagem seria uma mensagem de responsabilidade. Porque falar, não, mas se der errado, a gente volta atrás. Sim, só que o dar errado é sempre medido em casos e medido em vidas. E quando a gente volta atrás, já são pessoas que se infectaram e não precisariam ter se infectado se a gente não tivesse relaxado, já são pessoas que morreram e não precisariam ter morrido se não tivessem se infectado quando a gente relaxou. Então é muita responsabilidade, Eduardo. A curva é uma figura geométrica, mas o que compõe a curva são vidas, a gente nunca pode perder isso de perspectiva. A Luara tem mais uma pergunta, mas eu gostaria só de fazer um breve comentário sobre essa resposta muito bem colocada pelo senhor, até parabéns pelas colocações que o senhor fez, porque aqui quando a gente fala de números, a gente não está tratando de estatística, a gente está tratando de vidas, de famílias, de parentes e amigos dessas pessoas que infelizmente morreram de Covid-19. Por isso, essa grande responsabilidade, né, doutor, da gente cuidar uns dos outros. Mas a Luara tem mais uma pergunta para fazer para o senhor. Isso mesmo, doutor. Só para a gente poder encerrar essa entrevista, a gente estava falando, né, de parâmetros, curva e etc. Realidade de São Paulo, demais regiões de todo o Brasil. Quando que a gente pode, enfim, falar que nós podemos ter a cura da Covid-19 ou pelo menos que nós vamos estar imunes a essa doença, uma vez que a gente vê outros países reabrindo, por exemplo, convivendo com o coronavírus? Olha, primeiro vamos olhar os fatos. 80% a 85% das pessoas expostas ao Covid vão ter uma infecção assintomática ou pouco sintomática. Isso é muito bom. O problema é que a gente está falando de tanta gente que os 15 a 20 que vão precisar do hospital e, lamentavelmente, em torno de 5% que vão precisar de UTI, formam um contingente muito grande de pessoas. Então, quando é que a gente vai poder dar uma boa notícia? Quando é que a gente vai poder falar que nós temos uma cura? Bom, em termos de cura medicamentosa, eu acho que isso demora. Mas em termos de prevenção por vacina, provavelmente até o final do ano que vem a gente deva ter uma vacina já sendo utilizada, se Deus quiser, antes disso até. Até lá, nós vamos conviver com isso. Períodos onde a gente está mais juntinho, onde a gente está mais retraído nas nossas casas,
limitantes disso e períodos onde, quando o vírus, que na verdade quem manda hoje é o vírus, não é? A hora que o vírus ele relaxa um pouquinho, que ele se afasta, que ele diminui o número de infecções, a gente pode ocupar de novo os nossos espaços e ter uma vida muito mais parecida com aquilo que a gente tinha antes da Covid. Porém, o termo que tem que ser utilizado é o novo normal. E o novo normal é esse, um novo normal onde a gente toma medidas de precaução, onde a gente está acostumado a olhar estatísticas e, sobretudo, numa TV católica, eu gostaria de enfatizar essa mensagem, um novo normal de muita solidariedade, de muita empatia, onde a gente não pode ser egoísta. O meu direito de ir no shopping center, ele não pode ser maior do que o seu direito de ter vida, né? Então a gente vai ter que escolher coisas muito mais relevantes do que essas coisas supérfluas e superficiais que compõem muitas vezes o mais importante da nossa vida para algumas pessoas, quando o mais importante primeiro são os nossos valores de estarmos juntos e proteger aqueles que a gente ama. Doutor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança. É justamente isso que a gente tem colocado todos os dias. Tudo isso vai passar, vai chegar a hora da gente voltar a encontrar, a conviver com as outras pessoas, mas neste momento a hora é de responsabilidade, cuidar uns dos outros, de você mesmo, daquelas pessoas que você ama. E para isso é o distanciamento social, é a proteção, higienização das mãos, máscaras, a gente não se cansa de falar, porque isso é muito importante. Doutor, muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor, viu? Obrigado a vocês, boa tarde.